Então vamos lá, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vindo então Jesus para perto da cidade da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? Que eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. A notícia de tudo que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca, e ele ficou perplexo, porque uns diziam: é João Batista, que ressurgiu dos mortos. Outros diziam: é Elias, que reapareceu. Outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse: eu mandei degolar João Batista. Quem é este, então, de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava a ocasião para encontrar Jesus. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. E após, terceiro trechinho, e após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: é certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Mas, na verdade, eu digo a vocês, Elias já voltou. E os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Nós precisamos, ao abordar o tema da reencarnação, nós precisamos fazer algumas lembranças, nós precisamos ter alguns entendimentos. E na continuação, quando ele fala ressurreição e reencarnação, na continuação do nosso evangelho, ele vem explicar para nós que os judeus, de alguma forma, acreditavam já na reencarnação. Mas eles entendiam que o espírito vinha de algum lugar e que voltava para algum lugar, mas não tinha uma noção muito precisa disso. E eu queria trazer para vocês algumas coisas para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho melhor daquilo que o Evangelho está falando para nós. Daí eu fui buscar as informações e olha só. Isso tudo, se vocês tiverem curiosidade, dá um Google lá que vocês encontram, né? Só tem que cuidar aonde que vai buscar a informação, né? Mas se vocês fizeram uma pesquisada, vocês vão encontrar. Dentro da escatologia judaica, ela é composta por 3 peças básicas. Então, termina nessas 3 peças básicas que são as principais. A era messiânica, o mundo vindouro e o mundo das ressurreições. Para eles, a reencarnação, ela não faz parte da teologia deles, né? O judeu não fazia parte da teologia deles. Mas a reencarnação, ela é um meio, ela é um caminho para se alcançar uma das escatologias, uma das situações onde poderia terminar, né? E aí, quando a gente vai entender como é que eles visualizam isso, eles visualizam a possibilidade tanto da reencarnação como da ressurreição.
E eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, vou trazer algumas coisas, algumas informações que eu encontrei. E eles dizem mais ou menos o seguinte: todo mundo, ao passar pela morte, o seu espírito, ele necessariamente vai para algum lugar. E o que eles buscam é uma existência plena, de forma que em uma vida, em uma determinada vida, esse espírito, ele possa ter uma vida correta, uma vida digna, moralmente correta. Se esse espírito tiver uma vida correta, ele, ao findar a sua vida, o espírito vai para um lugar divino e vai ficar aguardando o tempo do julgamento final. No tempo do julgamento final, esse espírito voltará através da ressurreição. Através da ressurreição, utilizando o mesmo corpo físico e o mesmo espírito que ele teve naquela existência que foi a existência correta, aquela que foi a existência perfeita, ok? Eu não sou conhecedor profundo, eu estou trazendo algumas coisas que eu encontrei. Mas, ele diz assim, dentro da explicação que eu encontrei, ele diz assim, que a reencarnação ela é utilizada como meio, como caminho, para que se alcance essa existência plena, para que você possa ter uma oportunidade de viver de forma moralmente correta. Então, essa reencarnação é tida como a reentrada da alma num corpo inteiramente novo no mundo real. Parece com a nossa reencarnação? É a reentrada da alma num corpo inteiramente novo no mundo real, aqui. Esse espírito, ele morre, ele vai para o lado de lá, e aí, por ter tido algumas falhas durante essa existência, ele vai voltar através de um corpo novo, inteiramente novo, no mundo real, e vai existir aqui novamente. Que bom! A ressurreição é um tempo de recompensa. A ressurreição é um tempo de recompensa. Através da ressurreição, o corpo e a alma vão voltar e vão viver eternamente. Nós não vamos aqui entrar na abordagem do que é possível e do que não é possível. O nosso evangelho vem trazer a explicação de que nós temos que andar junto com a ciência. A ciência nos mostra hoje que nesse mundo aqui, no mundo de provas e expiações, isso não é possível. Né? Por quê? Porque o corpo vai deteriorar, o corpo ele vai deixar de existir e seria impossível trazer esse corpo à vida novamente. Né? Mas ok, nós não vamos entrar nesse mérito. Nós só estamos aqui trazendo a explicação da ressurreição e da reencarnação. Então, a ressurreição é um tempo de recompensa. Lá no futuro, deu tudo certo, no julgamento final, os espíritos que foram considerados puros vão voltar através da ressurreição e o seu corpo e o seu espírito viverão eternamente. A reencarnação é para compensar as falhas em vidas anteriores ou criar um estado novo. Isso aqui é dentro da doutrina judaica, tá? A ressurreição, então, é um tempo de colheita e a reencarnação é um tempo de plantio. Você vem, dentro dessa crença, você vem várias vezes, reencarnando até que você tenha uma existência correta. Tendo essa existência correta, você vai para esse plano divino aguardar o julgamento final. E aí, quando houver o julgamento final, você volta através da ressurreição e o seu corpo e o seu espírito vivem eternamente. Essa é a explicação dentro da doutrina judaica. Isso aqui não é espiritismo, não estou falando de espiritismo. É só para a gente entender qual era o contexto, no que os judeus acreditavam. Né? Tem um livro que é uma coleção de comentários sobre a Torá. E aí tem uma referência a Zohar, que diz o seguinte: se a pessoa é mal sucedida em seu propósito neste mundo, o Eterno o desenraiza e o replanta muitas vezes mais. Se a pessoa é mal sucedida em seus propósitos nesse mundo,
o eterno Deus desenraiza e o replanta muitas vezes mais. O que é isso, senão a reencarnação? A reencarnação. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui para fazer a gente pensar um pouquinho? Porque é o seguinte, no Evangelho do Cristo, né? No Evangelho do Cristo, nessas 3 passagens específicas que eu li aqui no começo para vocês, ele faz referência direta. Jesus não quis dizer, Jesus não deixou por entender, né? Quando ele vem trazer a história de Elias, ele vem apresentar para a gente uma verdade. Ele não deixa a coisa sem ser entendida. Ele vem apresentar uma realidade para nós. Tanto que ele é questionado por seus seguidores e ele reforça mais uma vez, né, a questão de Elias ser João Batista. Como que poderia, né, Elias ser João Batista? Então nós vamos entender tudo isso, dentro da nossa explicação, tá? Bom, os escribas diziam que Elias precisava vir primeiro, segundo a profecia. Tinha uma profecia que dizia que era necessário que Elias viesse primeiro. Essa profecia, ela está em Malaquias, se eu não me engano, dizendo que era necessário que Elias voltasse. Quem era Elias, antes de qualquer coisa? De quem eles estão falando? Muitas vezes a gente ouve falar Elias, né? Dentro dessa parte do Evangelho, a gente ouve falar sobre Elias, a gente não faz ideia de quem era Elias. Elias foi um profeta, foi um espírito já muito avançado, que habitou por volta do século IX antes de Cristo, século IX antes de Cristo. Então nós estamos falando de 801 a 900. Peguei o papel errado, estava procurando a anotação, não estava achando. Nós estamos falando de 801 antes de Cristo, antes do Cristo vir, a 900 antes do Cristo vir. Porque antes do Cristo anda, né, de trás para frente. Então, de 900 a 801. Através dele, a crença, né, que existia, que através dele, Deus pôde ressuscitar várias pessoas, que ele, assim como Jesus fez, né, ele também possibilitou fazer, como Jesus fez com Lázaro, né? Foi com Lázaro que Jesus fez Lázaro voltar à vida? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego aqui. Beleza. Porque eu, às vezes, estou dando palestra só para mim, né? Então, vamos lá. Da mesma forma que Jesus fez com Lázaro, na época dele, Elias era conhecido por ser essa personalidade, por ser uma personalidade que fazia os mortos voltarem, né? Quando era permitido, quando ele era utilizado como instrumento de Deus. Então, existia essa crença. E uma outra crença é que ele fazia chover fogo do céu. E aí, realmente, no livro de Malaquias, o retorno de Elias foi profetizado como um arauto do Messias. Ele seria um emissário, ele seria um mensageiro que viria dar conta, que viria dar notícias de que o Messias estava voltando, né? Só que, na época deles, eles esperavam que Elias viesse como o próprio Elias já tinha existido. O Elias lá do século IX voltaria à vida. Certo? Eles tinham essa expectativa. E por isso que até hoje não é considerado como, no caso do judaísmo, o Jesus não é considerado o Messias. Eles continuam aguardando a vinda do Messias. O Messias para eles ainda não chegou. Jesus é uma grande personalidade, mas não é o Messias da profecia. Ok? Por quê? Porque para eles, Elias ainda não veio para ser esse emissário, para ser esse mensageiro, né, que viria antes do Messias. No Novo Testamento, tanto João Batista como Jesus são comparados, e a gente fez essa leitura aqui, que eles falam assim, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você
é Elias. Por quê? Porque tanto João Batista conseguia fazer milagres, né, como Jesus também realizava os milagres. Então eles eram comparados a Elias, que era uma personalidade que também fazia seus milagres. Ok? Então, por isso, esse é o contexto em que questionam Jesus, né? Por que dizem que você é João Batista? Por que dizem que você é Elias? E aí ele explica. Realmente era necessário que Elias voltasse. E ele voltou. Mas eles não o reconheceram e fizeram com ele o que eles quiseram fazer. Tem jeito mais claro de dizer isso? Que existe a reencarnação, que Elias voltou, é Jesus dizendo que Elias voltou através de João Batista, mas não foi reconhecido, né? Mas tem o jeito mais claro. Nós temos uma outra passagem que diz assim. Estou fazendo tudo isso aqui, gente, para que fique registrado aí para nossa posteridade, que agora vai para o YouTube, né? Então fica registrado. Para que a gente possa ter um entendimento sobre a reencarnação, porque muita gente acredita que a reencarnação é uma invenção do Espiritismo. E reencarnação não é invenção de Espiritismo nenhum. Reencarnação já existe muito antes de existir o Espiritismo, né? Reencarnação, ela sempre existiu na Bíblia, né? Ela sempre existiu na Bíblia. Depois tem toda uma explicaçãozinha de por que foi retirado da Bíblia. Nós também vamos falar sobre isso, se der tempo, né? Mas vamos lá. Tem um outro trechinho aqui que nós vamos falar da reencarnação, que é, de novo, um episódio com Jesus, onde Nicodemos questiona Jesus e diz assim: como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Porque Jesus está dizendo que é necessário, para que a gente entre no reino do céu, é necessário que a gente nasça de novo, né? Jesus respondeu: em verdade eu digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer que pode ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos pergunta novamente: como pode isso acontecer? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, eu digo a você, falo apenas o que sei e apenas o que dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Tem uma explicaçãozinha dessa parte, que é extremamente importante, que diz assim: muitas vezes foi tida a interpretação de que era necessário nascer de novo pela água do batismo. Então, muita gente interpretou que seria um renascimento através da água do batismo. Por isso existe a cultura do batismo dentro de algumas igrejas, tanto católica como protestante, como evangélica, né? A cultura do batizar, e que a partir daquele batismo a pessoa terá uma nova vida, uma nova conduta, uma nova forma de agir, né? De ser e de viver. Que não deixa de ser válido, que é extremamente importante. E esse ato, né, essa simbologia, muitas vezes realmente transforma a vida da pessoa. Mas não era disso que Jesus estava falando. Quando Jesus fala, e ele fala, primeiro, ele diz assim: eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, ele não está dizendo que é através da água do batismo, né? Ele está dizendo de um renascimento verdadeiro.
Por que ele está falando isso para Nicodemos? Por causa disso que nós acabamos de falar. Por causa dessa situação que nós acabamos de falar. Ele fala assim, você não é mestre em Israel e ignora essas coisas? Se ele era mestre em Israel, necessariamente ele tinha que ser conhecedor dessas coisas. Porque os mestres eram justamente as pessoas responsáveis por escrever a lei, por interpretar a lei, por explicar a lei, que na verdade era a religião. Né? Elas se misturavam, as duas coisas. A lei e a religião, elas eram misturadas naquele tempo. Então, como ele poderia estar perguntando dessas coisas para Jesus? Se está lá, que existe efetivamente. E se ele duvida das coisas que são as coisas normais, que são as coisas que nós tratamos no nosso cotidiano, que é a lei, como eles poderiam acreditar nas coisas que Jesus estava trazendo de novo, que eram as coisas dos céus? Então, é esse o questionamento que ele faz. Um pouquinho mais para frente, ele diz assim, que para a gente poder compreender o verdadeiro sentido das palavras, é preciso entender o significado da palavra água. Porque daí quando ele diz lá, é necessário renascer da água e do Espírito, a gente precisa entender o que significava a palavra água naquele tempo. Porque não é como a gente interpreta hoje. A gente faz uma leitura rápida e não presta atenção nessas coisas. E ele diz assim, o conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas era muito precário. Eles acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto de todas as coisas. Então era a partir da água que tudo era feito. Hoje nós vamos estudar, né, e nós vamos aprender dentro da doutrina espírita que é o fluido universal, né? A gente já tem esse acesso, a espiritualidade já veio trazer para nós essa explicação, que existe realmente um fluido que forma todas as coisas. Mas lá no inconsciente deles, eles não tinham como ainda, a ciência não estava avançada, não existia acesso a todas essas informações. Mas eles acreditavam que a água era o elemento gerador de todas as coisas. Tanto é assim que na Gênese, o primeiro livro do Antigo Testamento, está escrito: o Espírito de Deus era lavado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que a terra apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Tudo isso está em Gênesis, que é a formação, a criação do mundo, a criação do nosso planeta, através do elemento criador, gerador de todas as coisas, que era a água. Do que nós somos feitos? De carne. Não, nós somos feitos, a nossa composição, ela é água. Não é? Então, assim, quando nós trazemos essa explicação, ele está dizendo para nós o seguinte, é necessário nascer do corpo e do espírito. Hoje nós já entendemos que o nosso espírito é eterno, nosso espírito permanece. Nosso espírito ele não é criado junto com o corpo. Nós estudamos dentro da nossa doutrina e aprendemos que quando nasce uma criança, o espírito não foi criado naquele momento. Por isso que muitas vezes, através da reencarnação, se explica o fato da gente ter crianças que têm um conhecimento nato. Você pega uma criança de 5 anos de idade que toca piano do jeito que você imaginar. Aquilo veio com ela. De onde que ela trouxe isso? Onde que ela aprendeu isso? Como que pode? Da onde que vem essa informação? Então, o espírito, ele precede a existência do corpo físico. E uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo físico. E aí sim, para cada existência, para cada oportunidade de vida, nós teremos uma experiência num corpo físico diferente. Quando nós, vou passar rapidamente, quando nós falamos que a reencarnação sempre existiu na Bíblia, nós podemos procurar, de novo lá, dar um Google, vai lá na Wikipédia e procura as informações que eu estou falando, tá? Quem quiser depois, fala, mas não vou lembrar. Depois você entra lá no YouTube
assiste o vídeo, né, da nossa palestra, pula uns pedaços, para não ficar enjoativo, e aí pega esse pedacinho que a gente está falando para você poder pesquisar. Vai lá e faz uma pesquisa. Existiram os concílios, né? Fazia parte da cultura de administração das coisas de Deus. Esse papel foi cumprido durante muito tempo pela Igreja Católica, e aqui nós não estamos absolutamente fazendo nenhuma crítica à Igreja Católica, porque quem estava lá éramos nós, né? Éramos nós que estávamos lá e que fizemos essas mudanças e que já existimos outras vezes e estamos agora aqui novamente tentando errar um pouco menos. Mas, o que acontece? Nessas oportunidades dos concílios eram decididas coisas que não tinham nada a ver com a questão fundamental do nosso evangelho, do evangelho cristão. Eram formas. A gente estava muito mais preocupado com forma das coisas, né? E aí a palavra reencarnação realmente não tinha sido usado, mas a interpretação e o entendimento do que poderia ser a reencarnação, a pré-existência da alma, é que foi retirada, né? Então, quando você vai lá procurar dentro da Wikipédia, lá você vai procurar os concílios, aí vocês vão conseguir encontrar a orientação e a explicação do que foi retirado, né? Através do imperador Justiniano, em um dos concílios que ele organizou e afastou, convidou o Papa para fazer uma visita num determinado lugar e se reuniu com os bispos, né, em uma outra localidade, e aí fez o concílio. Naquela época os imperadores tinham um poder muito grande, muito forte, tinham uma influência muito grande, muito forte sobre as decisões, e ele, como um enviado direto de Deus, podia interferir nas coisas da igreja. E aí houve essa alteração. Vocês, como eu disse de novo, não precisam acreditar em mim, mas vai lá e pesquisa. É sempre muito importante essa aula para que a gente possa pesquisar as coisas, olhar e ver realmente se o Espiritismo inventou esse negócio de reencarnação ou se ela sempre existiu. O que a gente está fazendo é desmistificar e desmascarar tudo isso e trazer à tona para que todo mundo conheça. Bom, se eu não convenci, acredito que não convencerei mais, né? Eu quero entrar aqui numa outra questão em relação à reencarnação, por causa do nosso tempo, e talvez não dê tempo de falar tudo o que a gente precisa. A reencarnação, para nós, ela é fundamental para que nós possamos entender tudo aquilo que nós falamos até aqui, né? Da continuidade da vida, para que a gente possa ter essa preocupação com a nossa vida após a vida, a gente falou disso algumas aulas atrás, né? Para que a gente possa ter o entendimento da questão da nossa evolução espiritual. Na aula passada nós falamos há muitas moradas na casa do meu pai, né? Nós falamos dos vários mundos, das possibilidades da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. E falamos, sobretudo, uma coisa que eu tenho repetido e que eu acho que se encerra hoje, a questão da oportunidade dessa evolução acontecer através de experiências no plural, através de várias vidas. Por quê? Porque nós temos sim que avaliar a questão da justiça divina, do amor de Deus para com os seus filhos. E aí nós vamos fazer um exercício de questionar Deus. Fala assim, não, agora o Ricardo pirou de uma vez, né? Vai começar a questionar as coisas de Deus em plena palestra. Não é isso, mas é para fazer o exercício do pensamento, fazer o exercício da reflexão. E aqui a gente poderia trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tenha uma única vida, né? Voltando atrás, tudo aquilo que a gente falou até agora, e vamos acreditar em uma única oportunidade existencial. Você concorda comigo que nós temos oportunidades existenciais diferentes para pessoas diferentes, em lugares diferentes, com contextos de vidas diferentes? Vamos pegar uma pessoa que vive aqui na nossa cidade, né? Que tem uma boa qualidade de vida, que tem um bom trabalho, que tem uma condição de vida razoável, né? Que vive numa família feliz, mais ou menos, tem uns arranca-rabo de vez em quando, mas se acertam, tudo mais ou menos certo na vida dessa pessoa.
Concorda que a experiência de vida dessa pessoa, que vai ter oportunidade a um estudo, que vai ter oportunidade a uma doutrina espírita, que vai conhecer o Cristo, é completamente diferente de uma pessoa que nasce num país em guerra, que convive com extrema dificuldade de alimentação, que não tem oportunidade de estudar, que não tem oportunidade de ter uma profissão, que logo cedo, quando criança, já aprende a pegar na arma, que não vai conhecer espiritismo nenhum, que não vai conhecer Cristo nenhum. Essas duas pessoas, diante da justiça divina, elas estão tendo a mesma oportunidade de vida? A mesma oportunidade de acertar e de errar? São oportunidades diferentes, né? E como medir a justiça aí? Como avaliar que aquela lá, talvez por toda a dificuldade da vida dela, ela grudou na arma e ela teve que matar centenas de pessoas? E a gente, às vezes, aqui assistindo isso pela televisão, olha e mais do que depressa, julgamos e achamos, nossa, que absurdo, olha, que mundo que a gente vive hoje em dia ainda. As pessoas se matando, né? E aí eu aqui no paraíso, achando que posso ser crítico de alguma coisa que está acontecendo em outro lugar, que eu não faço ideia do que seja viver aquilo. São oportunidades diferentes. Como é que eu vou avaliar que Deus está sendo justo se no final da minha vida nós tivermos destinos diferentes? Nós podemos ter destinos diferentes. Eu tive uma vida toda certa e fui para aquilo que nós conhecíamos como céu. E aquela criança que desde muito cedo teve que aprender daquele jeito, não vai para o céu, porque fez coisas erradas. Se a gente olhar lá nos 10 mandamentos, ele não cumpriu com as coisas que estão lá nos 10 mandamentos. Vai para onde então? Vai para um lugar ruim. E é justo isso? Por que eu nasci aqui e ela nasceu lá? Vamos fazer uma outra reflexão. Vamos comparar vidas em tempos diferentes. Uma pessoa que viveu na Idade Média, na época das cruzadas, uma pessoa que tinha uma determinada qualidade de vida, a pessoa morria de velha com 40 anos de idade. Ela teve algumas experiências, ela teve algumas oportunidades, ela aprendeu algumas coisas lá na Idade Média. E eu aqui, nasci no tempo do hoje, e estou tendo outras experiências bem diferentes, com uma longevidade maior, com possibilidades de, dentro do meu período existencial, dentro dessa oportunidade de vida, às vezes até me arrepender. Levei minha vida toda errada até os 40 anos, fiz aniversário de 40 anos, falei assim, nossa, 40 anos de idade, preciso tomar juízo. E resolvi, tomei juízo. E corrigi minha vida. E minha vida depois dos 40 foi tudo certo. Comecei a me dedicar para as coisas de Deus, comecei a fazer as coisas certas, e deu tudo certo. É justo com aquele cara que está lá atrás? E é justo com a gente se a gente pensar que nós estamos mudando o planeta e que esse planeta tem caminhado no sentido da evolução. Então vamos projetar daqui para frente, vamos colocar aí mais uns 300 anos para frente. Como é que vai estar isso aqui, 300 anos para frente? Vai estar melhor? Se tiver aqui, se existir isso aqui, é para estar melhor, né? É para estar melhor. É justo com a gente? Um planeta que vai estar mais equilibrado, com menos guerra, com mais amor, com mais educação, com mais saúde, com mais tudo. É justo com quem está passando por essa existência numa situação difícil, de repente aqui no Brasil ou em outro lugar mais difícil? É justo? Não é justo. Como que eu vou comparar essa justiça? E mais do que isso, como que eu vou ter todo o aprendizado que eu preciso ter como espírito? E aí, qual é o aprendizado que eu tenho que ter como espírito? O que eu tenho que aprender como espírito? Luizinha. Oh! Luizinha em cima do Evangelho. Né? É o Evangelho. Quando eu leio o Evangelho, quando vocês leem o Evangelho, é difícil colocar isso aqui em prática? Sim ou não? Sim. É difícil, né? Graças a Deus, eu achei que era só comigo que era difícil. Porque ninguém falou nada, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar errado. Eu tenho que sentar e mandar esse povo todo vir para cá.
Nós estamos tudo junto no mesmo barco, então, né? É difícil demais colocar isso aqui em prática. E a gente precisa aprender isso aqui, a gente precisa viver isso aqui. Eu consigo viver isso aqui em uma vida? A minha evolução espiritual está atrelado à minha correção moral. A minha evolução do meu espírito está atrelado à minha evolução moral, do meu comportamento ético. E principalmente relacionado ao amor ao meu próximo. Lembra do meu próximo? Não é o próximo da fila, é o próximo, aqui pertinho. É o próximo que está aqui mais perto de mim. Qualquer um que tiver, até dentro de casa. É quem está ali do lado? É. Então é o próximo ou é a próxima. É ali. Entendeu? Então, eu consigo aprender tudo isso dentro de uma existência de 80, 90 anos que eu vou ter nessa vida agora? Sim ou não? Não. E se eu morrer com 15? E se eu morrer com 20, 25? Estou dando idade que eu já passei, que é para não correr o risco. Eu já passei dos 15, agora não corro mais o risco de morrer com 15. Né? Antes eu dava o exemplo e falei, se eu morrer com 50, mas daí eu estou com 45, ainda corre o risco. Né? Gente, como é que eu vou aprender tudo isso numa existência tão curta? Tendo oportunidades tão diferentes. Diferentes entre nós e diferentes de outras épocas, tanto para o passado como para o futuro. São experiências que não são justas, se a gente for considerar uma única existência. Mas e se eu for considerar que aquele cara da idade medieval, que morreu com 40, fez um monte de bobagem, aprendeu algumas coisinhas, mais errou do que acertou, mas depois teve muitas outras oportunidades. E de lá para cá vem existindo, em lugares diferentes, tendo oportunidades diferentes, nascendo vezes numa situação, vezes em outra. Às vezes como alguém que tem um poder, às vezes como alguém que é o subordinado. Às vezes sendo alguém que tem a posse material. E às vezes voltando e andando pelas ruas pedindo ajuda, porque não soube ajudar quando teve a posse material. E precisa entender como é não ter e depender de alguém para ajudar. E assim a gente vai existindo. E vai tendo essas experiências. E é a única explicação razoável, que os espíritos vêm trazer para a gente, a doutrina espírita vem trazer para a gente, que justifica, que explica todas as diferenças que existem entre as pessoas. Por que uma pessoa nasce perfeita e a outra nasce com dificuldades físicas? Por que uma pessoa nasce pobre, outra pessoa dentro de uma família abastada? Porque essas várias trocas, porque são experiências que nós teremos. Todas elas nós teremos. Na medida do possível, vamos aprendendo, vamos errando, vamos sendo corrigidos daquilo que erramos e vamos aprendendo. Vamos absorvendo todo esse conhecimento. Às vezes o conhecimento nós não absorveremos aqui. Às vezes eu vou passar uma vida inteira, uma existência inteira, tomando decisões certas ou erradas, tendo as minhas experiências certas ou erradas, e um belo dia, eu sempre brinco de dizer que ninguém caminha para trás, todo mundo é impulsionado a caminhar para frente. Então você pode ter a pior das existências, né? Olha, eu só fiz bobagem, a minha existência inteira só fiz bobagem. O que vai acontecer? Vai chegar no final dessa vida, eu vou desencarnar, né? Vou morrer, meu corpo físico vai morrer, meu espírito vai para algum lugar. Eu posso passar um período em avaliação de tudo que fiz, passando pelo sofrimento, passando pela dificuldade, lá num lugar que não é muito bom, né? Mas em algum momento dessa minha existência, eu vou ser resgatado, eu vou ter meu despertar. E ao ter o meu despertar, eu vou ser recolhido, vou lá para planejar uma nova oportunidade, vou olhar. Gente, eu estou falando aqui de um jeito simples e genérico, mas existem possibilidades infinitas, né? Posso ter uma reencarnação compulsória, que eu não planejo nada, como posso ter uma reencarnação planejada, mas enfim,
como espírito, eu volto e aí eu vou olhar o que aconteceu. O que foi que eu planejei para aquela vida? Com quem eu fui naquela existência? Quais foram as dificuldades que eu assumi que passaria? Para ter quais experiências? Quais foram os meus erros do pretérito? O que eu tinha que aprender com aquilo que eu tinha que viver? Como foi que eu vivi essa existência? Como que eu passei por ela? Que decisões eu tomei e como deveriam ter sido as decisões? Quais as repercussões? Por que eu fui para aquele lugar difícil? E no final dessa avaliação toda, o que a gente vai fazer? Vai aprender. No final desse tour aí, né? Esse tempo todo, no final dessa avaliação toda, nós vamos aprender e nós vamos caminhar para frente. Um passo que seja, 1 milímetro que seja, mas a gente sempre vai caminhar adiante. O espírito sempre vai ter o seu aprendizado e vai poder voltar para cá, dentro daquilo que aprendeu, dentro do seu propósito existencial de evolução espiritual, vai voltar para cá, vai ter novas oportunidades, vai vir para cá com dificuldades, ou vai vir para cá com provas mais difíceis, como a prova da riqueza, a prova da saúde. Ninguém se dá conta que a saúde é uma prova. Ter saúde, cuidar da sua saúde, o que você faz com a saúde que Deus te deu, né? Ou com a condição financeira que você tem. Então, você vai ter todas essas experiências. E a reencarnação, ela traz essa justiça das coisas de Deus. E a nossa doutrina explica. Porque eu acho muito interessante que, às vezes, a gente vê orientações que dizem o seguinte: mas por que existe essa diferença, então? Porque Deus quis. Não, ele pode querer qualquer coisa, porque ele é Deus, né? Ninguém vai questionar o que Deus pode querer e pode não querer, certo? Mas por que ele quis assim? Por que ele quis que eu nascesse nessa situação difícil e o outro numa situação melhor? Ou com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades físicas? Porque é muito mais proveitoso para o espírito voltar para cá e passar por essas experiências e ter o seu aprendizado, do que ser julgado e ser mandado para um lugar muito ruim pela eternidade. É muito mais inteligente, nós falamos disso na segunda-feira passada. Não é uma invenção de Kardec. E nem é um castigo. Porque algumas vezes a reencarnação ela é encarada como um castigo. Talvez de um espírito rebelde, de um espírito infantil. Sabe aquela criança que você não deixa ela fazer aquela bagunça que ela quer fazer, que você não deixa ela fazer aquela coisa que você sabe que é errado, mas que ela, criança, quer fazer por quê? Porque eu quero. Você fala, mas não pode, mas eu quero. Mas você não vai, né? Mas eu quero. E se você não deixa, o que acontece com a criança? Ela chora, se esperneia, né? De vez em quando no meio do shopping, né? O espírito rebelde. O que nós fazemos? A mesma coisa. A gente olha a criança esperneando no meio do shopping e a gente está fazendo isso na nossa vida. No meio da vida nós estamos esperneando. Nós estamos reclamando porque a gente não está aceitando as coisas. Porque somos espíritos rebeldes, somos espíritos difíceis, teimosos. Quantos de nós já não passou por uma experiência dentro da própria vida? Dentro da própria vida não passou por uma experiência de cometer um erro e olhar para aquilo e falar, meu Deus, hoje olhando para trás eu sei que eu errei, mas eu nunca mais vou fazer igual. Nunca mais é muito tempo. E aí muitas vezes dentro dessa mesma vida, não estou nem falando da próxima, dentro dessa mesma vida, a gente não percebe e quando a gente vê, a gente está caindo no mesmo erro de novo e a gente só percebe que a gente está caindo no mesmo erro quando o corpinho está caindo assim naquele precipício, né? E a gente fala, meu Deus, eu achei que nunca mais eu ia fazer isso de novo e estou aqui de novo, caindo no mesmo tropeço, no mesmo buraco. A gente faz isso aqui agora. Muito mais em relação a vidas anteriores.
Só que essas experiências repetidas é que vão trazer o burilamento do nosso espírito, que vão lapidar o nosso espírito. Muitas vezes nós vamos pôr o dedo na tomada, vamos tomar choque e vamos dizer, doeu. Nunca mais eu ponho. Daqui a pouco estou eu lá com o dedão na tomada de novo. Nossa, mas nunca mais eu ponho. Passa mais 2, 3 semanas, 2, 3 encarnações, estou eu lá com o dedão na tomada de novo. Meu Deus do céu, mas eu disse que nunca mais ia fazer isso. A gente vai se corrigindo. Vai chegar uma hora que eu não vou pôr mais. Vai chegar uma hora que o meu espírito vai ter a decisão, a atitude de não cometer o erro. A gente tem vivido assim, é só olhar a humanidade. Tem coisas que nós fazíamos no passado que hoje nós olhamos e falamos assim, meu Deus, que coisa bárbara, que coisa difícil. Quando acontece no mundo, a gente olha aquilo com pavor, fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vocês ficaram sabendo aquela história que aconteceu? Sabe? Porque aquilo já choca a gente. Mas um dia, isso pode ter feito parte da nossa vida, como espírito, lá no passado. Porque éramos mais brutos. Esse processo de lapidação, de transformação, é feito através da reencarnação. Se nós formos olhar do ponto de vista espiritual, nós reencarnaremos muitas vezes ainda nesse planeta de provas e expiações, mas reencarnaremos também no mundo de regeneração, reencarnaremos ainda nos mundos felizes, porque apesar de caminhar e da evolução, como a gente falou na segunda-feira passada, cada vez menos a densidade, cada vez a densidade é menor, né, do nosso corpo físico, cada vez mais o nosso corpo físico será sutil, mas para o espírito ainda é matéria. Mesmo nos mundos mais adiantados, por mais sutil que seja, por mais fluídico que seja, ainda é matéria. Não é o espírito sem o corpo, né? Tem uma fluidez muito maior, mas ainda é uma experiência de reencarnação. Então nós teremos, gente, sempre que ter na nossa cabeça essa situação da reencarnação ser uma experiência que hoje nós estamos colhendo aquilo que vivemos no nosso passado, as escolhas que nós fizemos no pretérito, e que, ao mesmo tempo que hoje eu estou colhendo esses frutos do meu passado, eu estou, em paralelo, já plantando os frutos do meu futuro. E se a gente fizer isso um pouco mais consciente, se a gente acreditar nessa reencarnação, que o Espiritismo vem reforçar e vem escancarar para nós, o que muda a reencarnação na vida da gente? Eu já vi orientações que dizem o seguinte, já que eu tenho várias, vou ferver, né? Vou aproveitar essas. Eu tenho encarnações, muitas, tantas quantas eu quiser. Nossa! Então essa eu estava indo de leve, agora eu vou pisar fundo. Né? É um outro jeito de encarar. Só que se você ler a nossa doutrina, você vai ver que ele fala, você pode atrasar a sua caminhada indefinidamente. Você pode atrasar. Mas quem mais vai sofrer em se prender a uma condição tão inicial como a nossa, somos nós. Quem mais sofre com a nossa condição aqui de encarnado no mundo de provas e expiações, somos nós. Porque a prova vem para quem? Ok, hoje eu posso estar olhando para o meu vizinho e estar pensando, veio para o meu vizinho. Dessa vez pular a minha casa, acertar a casa do vizinho. Mas a gente vai passar por dificuldade. Uma hora ou outra. Mas não é uma existência de castigo. Não é castigo. Porque quando eu entendo que eu sou responsável por aquilo, eu não tenho mais a cabeça de querer me livrar das coisas erradas que fiz. Ai, Deus, perdoa as coisas erradas que fiz e eu nunca mais vou fazer. E eu me livro daquilo que eu fiz. Mas o que eu fiz faz parte de mim, está aqui dentro. Todas as experiências que eu tive no pretérito construíram esse Ricardo que está aqui hoje. Construíram cada um de vocês que está aqui hoje. Então essas experiências, elas são importantes.
Até porque se um dia a gente chegar numa condição de poder ajudar alguém, a gente vai poder olhar para trás, para a nossa história de espírito, e nós vamos lembrar o quanto era difícil enquanto a gente estava aqui preso no mundo de matéria. Então, a reencarnação, gente, faz todo sentido para que a gente possa mudar a nossa forma de ser, de viver, de agir, de fazer as coisas. Eu não acabo. E a minha vida não é só essa. Eu vou voltar. E você também. Mas eu não acredito nisso. Não tem importância, vai voltar do mesmo jeito. Mas eu não quero voltar. Às vezes a gente conversa, não é? Dentro dos grupos mediúnicos, às vezes você está conversando com um irmãozinho mais endurecido, e aí você explica para ele, fala, olha, todo mundo volta, né? Todo mundo volta. Você pode voltar de uma forma organizada, planejada, de uma forma que você se prepare para aquilo que você vai ter que experienciar, ou um belo dia você pode simplesmente fechar o seu olho, que daí são as existências compulsórias, né? Você pode simplesmente fechar o seu olho e abrir dentro de um corpo. E aí você vai passar por aquela existência. Todo mundo volta. E às vezes o irmãozinho fala assim, não, mas eu não vou voltar. E aí você vai conversando e explica, ó, você vai voltar mesmo que você não queira. Então, todo mundo volta. Fechou? Como é que eu quero voltar na próxima? Todo mundo quer voltar bem, né? Se eu puder, na próxima eu quero voltar, tipo, nas ilhas gregas, né? Todo mundo pensa que quer voltar numa condição material boa, né? Significa que possivelmente eu não estou entendendo muitas coisas que eu estou estudando. Porque está todo mundo focado no material quando tem que estar focado no espiritual, no moral, no íntimo. E como isso briga, né, com a gente. Como isso é tão presente na vida da gente. Reencarnação, gente, é uma dos pilares da nossa doutrina. É importante a gente ter um entendimento, né, fazer as pesquisas que a gente fez, ir lá na Wikipédia, pesquisar tudo aquilo que a gente falou, para que você tenha embasamento, não é para contar para os outros, não, tá? Não é para entrar numa discussão e falar assim, não, mas eu fui numa palestra e falou que Justiniano que tirou a reencarnação da Bíblia, né? Eu já participei, né, de situações que quando eu soube disso, lá no começo, né, quando eu soube disso, eu falei, nossa, agora eu preciso encontrar aquele meu amigo de tal religião que eu quero conversar com ele, quero explicar para ele de onde é que foi tirado, né? Isso não é para o outro. Isso não é para converter ninguém para a nossa doutrina. A nossa doutrina não tem esse aspecto de conversão, não é? É esclarecimento. Para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Inclusive, nessa passagem, Jesus fala isso. Ele diz assim, acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam. Assim, profetizam todos os profetas e também a lei, e querem entender o que eu digo. João Batista é Elias que já veio. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. João Batista é Elias que já veio. Que ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Não tem dúvida, gente. Não tem dúvida. Eu posso crer que é o meu renascimento através do batismo. E ele é válido. Porque se ele te transforma em alguém melhor do que você era até antes do batismo, está sensacional. Mas eu não posso deixar de acreditar na reencarnação. Porque ela está efetivamente ali na Bíblia. Ela se apresenta. Eu posso ter tirado a palavra, mas eu tenho elementos, eu tenho citações, eu tenho dizeres de Jesus, né, que atestam isso, para que a gente possa crer. Né, isso dá mais força na nossa crença, na nossa fé, na nossa religião, da nossa doutrina.
porque ela transforma através dessa claridade. A doutrina espírita ela não transforma através de milagres, né? Até porque a gente não acredita nos milagres. Ela transforma através da clareza, do esclarecimento, da luz, né? E eu, sabendo das coisas que eu sei através da doutrina espírita, inevitavelmente eu vou transformar meu espírito, porque eu passo a entender que tudo tem reflexo, que minha vida não é só essa, e que tudo que eu estou fazendo até o dia dessa palestra vai ter reflexo na vida posterior. Então, a partir de hoje, eu vou passar a ter uma existência diferente, vou fazer escolhas diferentes, porque eu quero que o reflexo na minha próxima vida, ou nas minhas próximas vidas, sejam diferentes. Tem uma curiosidade, que eu acho que ainda dá tempo, já avisaram lá em cima para o pessoal descer? Pode pedir. Tem uma curiosidade que é bem importante, muito mais a título de esclarecimento só, né? As nossas existências, elas não têm um limite, né? E elas nem têm uma regra de que aquilo que eu estou fazendo hoje necessariamente vai repercutir na minha próxima existência, assim como as coisas que eu fiz na minha última não precisam necessariamente refletir nessa vida. Muito possivelmente, as coisas mais difíceis, as escolhas mais infelizes, nós só teremos condições de resgatá-las quando nós somos um espírito muito diferente desse espírito que nós somos hoje. As provas mais pesadas, elas não têm condições ainda de serem resolvidas na nossa condição evolutiva. Então, muito possivelmente, as contas maiores nós estamos deixando para pagar mais perto do final, né? Quando a gente estiver numa condição muito melhor, e aí, quem sabe, poder pagar a maior parte disso com amor e a menor parte disso com um pouquinho de dor, que talvez já numa condição de missão e não mais como uma condição de expiação. Amém?